Evangelho segundo João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3. Evangelho segundo João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus nos diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, ouvimos a Tua palavra, estamos diante dela mais uma vez esta manhã, e isto já é motivo para gratidão, Senhor. Mas queremos agora ouvir Tua voz, receber o ensinamento que venha, Deus, trazer esclarecimento para todos nós, tirar qualquer dúvida do nosso coração, que a Tua palavra é poderosa para isso, Pai, que ela possa esta manhã, de maneira clara, nos explicar muitas coisas. Fala conosco, Senhor, através do Espírito Santo, aquele que inspirou esta palavra, nós possamos ouvir a Tua voz. Pai Santo, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para ministrar a Tua palavra com poder e autoridade. Que a Tua unção, a unção do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, para que através dela nós todos aqui sejamos abençoados. É o que eu te peço, orando com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto deste episódio aqui na vida de Jesus, em que ele se depara com um homem cego de nascença e é indagado por seus discípulos a respeito desta situação, ela responde, esse episódio responde um dos questionamentos mais antigos da humanidade. Por que o mal acontece? Por que o mal se manifesta? Alguns chegam a questionar até Deus por causa disso. Afirmam alguns que se Deus é bom, por que Ele permite que o mal ande solto por aí? Por que Ele permite que o mal ocorra na vida das pessoas? Muitos fazem este questionamento e esta é a razão até de muitos se afastarem de Deus ou explicarem através de doutrinas antibíblicas essas dúvidas que surgem no coração das pessoas quando se deparam com algo a princípio inexplicável que a gente não consegue determinar a razão. Veja, uma das crenças mais antigas também da humanidade é que todo mal que acontece, todo mal que nós vemos em qualquer instância, ele é consequência do pecado. Veja, as pessoas atribuem sempre ao pecado qualquer coisa ruim que lhes sobrevenha. Esta não é uma verdade absoluta bíblica, irmãos. Esta pode ser até uma meia-verdade, se bem que esse termo eu não acredito nele, eu não creio que exista meia-verdade, ou é verdade ou não é, não é? É uma verdade parcial, porque se aplica em alguns casos, mas não pode ser aplicada indistintamente. Essa é a questão. Então, o pecado realmente entra como um fator de destruição na humanidade. Através do pecado veio a morte, a Bíblia não fala sobre isso, e o salário do pecado é a morte. Através do pecado o homem sofreu consequências, o mundo piorou por causa do pecado, tudo isso é verdade. Mas daí nós atribuirmos qualquer coisa ruim à vida de qualquer um de nós, como sendo consequência de um pecado específico, aí não, irmãos, aí realmente essa doutrina não é bíblica. E infelizmente é isso também que apregoa a teologia da prosperidade, numa das suas vertentes de pensamento, acaba atribuindo a qualquer pecado, qualquer mal que ocorra. Porque dizem eles, se a pessoa for fiel a Deus, se a pessoa for firme e constante, Deus a livrará de qualquer problema em sua vida. Então, qualquer doença, qualquer sofrimento é consequência direta de uma culpa da própria pessoa. Assim afirma a teologia da prosperidade, e isso não é verdade segundo a palavra de Deus. O texto que a gente leu aqui
ele é, para mim, o episódio mais claro em que a verdade de Deus a respeito desse assunto vem à tona. Porque o texto vai dizer para nós que nem sempre o sofrimento se origina de pecado. Nem sempre os fatos inexplicáveis da nossa vida nós podemos explicar facilmente com a frase: foi o pecado, ou foi o diabo, ou foi qualquer coisa mais que você queira inventar. Então, o texto é bem claro e a gente vai entender melhor o que aqui está escrito. Veja, Jesus ensina, inclusive em outras passagens das Escrituras, que o pecado, claro, é o mal maior da humanidade. Qual é o maior problema do homem? Não é a falta de dinheiro, não é falta de mulher, não é falta de qualquer coisa que você possa imaginar. O maior problema, nem falta de saúde, o maior problema do homem é o pecado, irmãos. Porque é o pecado que, independente do que você tenha ou deixe de ter, que vai te levar para longe de Deus por toda a eternidade. É o pecado que lança o homem no inferno. Então, o pecado é o maior problema da humanidade, independente das circunstâncias da sua vida. Você pode ser rico, ter tudo que você quiser, ter um casamento maravilhoso, ter o melhor emprego do mundo, ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas por causa do pecado, passar a eternidade longe de Deus. Então, o maior problema do homem não é se ele está bem de saúde, se ele está mal de saúde, se ele tem dinheiro, se ele não tem. O maior problema do homem é o pecado. E para o pecado, só há uma solução proposta por Deus: arrependimento, confissão, deixar o pecado. Só há esta solução. E isso tudo através de Jesus, que morre em nosso lugar para levar a culpa do pecado que eu e você praticamos. Esta é a maneira de Deus resolver o principal problema da humanidade: pecado. E Jesus também foi claro ao ensinar isso em outra passagem das Escrituras, que eu quero ler com você. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5. Lucas, capítulo 13, do verso número 1 ao verso número 5. A palavra de Deus, presta atenção no que ela diz. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Vamos ver se você entendeu o que está escrito aqui. Nesta ocasião, algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram com ele a respeito de um fato que aconteceu naqueles dias e que estava sendo bastante comentado. Qual o fato? Alguns galileus estavam oferecendo sacrifícios e Pilatos, o governante daquele momento, mandou prender e matar esses galileus. Misturou o sangue deles ao sangue daquilo que eles estavam oferecendo. É o que está escrito aqui. Eles foram mortos. Foi um caso que chocou a sociedade. E Jesus foi questionado sobre isso. O que o senhor acha disso? Esses galileus sofreram terrivelmente, foram mortos por Pilatos, isso tudo aconteceu. E quando acontece um acidente, quando acontece uma coisa de grande proporção, todo mundo tem uma resposta. Até hoje não é assim? O avião caiu, as torres gêmeas foram derrubadas e tal. Todo mundo dá uma explicação. Foi o diabo, foi o pecado, foi isso, aquilo, foi aquilo outro. A mesma coisa estava acontecendo ali. Então chegam para Jesus para saber: o senhor acha o quê desse fato que chocou a sociedade? Jesus responde: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Jesus pergunta: vocês acham que isso aconteceu porque eles eram pecadores? É a explicação que todo mundo dava na época. Eles morreram assim porque eram pecadores. Por isso que a sorte não lhes sorriu. Por isso que eles morreram dessa forma. Jesus já questiona isso. Ele pergunta: vocês acham que eles eram mais pecadores que os outros galileus? Ele continua dizendo: não eram, eu vou-lo afirmo. Jesus está dizendo aqui que eles não eram mais pecadores. Sabe por quê?
não tem ninguém mais pecador. Quem é que é mais pecador, você ou o seu vizinho? Não existe isso. Todos são igualmente pecadores. Não há diferenciação, irmãos. Nós é que fazemos essa diferenciação para tentar explicar aquilo que nos parece inexplicável. Ele diz, não eram. Eu vou afirmo, por quê? Não, ele diz, porém, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eles que morreram e vocês que não morreram, estão aí comentando o caso, estão na mesma situação, disse Jesus. Se todos vocês, tanto os que morreram quanto os que não morreram, se não se arrependeram, vão enfrentar o mesmo problema que é a condenação final. Não importa da maneira que morreu, não importa nem se está vivo, se está bem, se está com saúde, com prosperidade, o problema maior é o pecado. E disto todos vocês vão prestar conta, caso não se arrependam. E aí, versículo 4, ou cuidais, Jesus continua falando, que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? O que ele diz? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eles lembraram um caso, Jesus lembrou outro. Eles falando para Jesus daqueles que Pilatos matou. Ele diz, mas tem uma outra notícia aí também, vocês lembram? Aqueles 18? Haviam 18 pessoas debaixo da torre de Siloé quando ela desabou e matou todos eles. Vocês lembram desse evento? Saiu no jornal, a mídia falou, desaba a torre de Siloé, 18 são mortos debaixo da torre. Por que aconteceu exatamente com eles? Por que a torre podia cair na cabeça e tanta gente caiu sobre esses 18? Azarados, pecadores, deviam estar em falta. A torre não cai à toa na cabeça de ninguém. Certamente não eram crentes, Alguém logo diz isso. As torres gêmeas caíram lá em 11 de setembro de 2001. Por quê? Não tinha um crente dentro delas, só tinha ímpio lá. Você acredita nisso? Quando morre tanta gente num terremoto, num maremoto, num tsunami, numa torre que cai, numa bomba que explode, não tem nenhum crente. Não, se tem é porque estava em pecado. Se tem é porque alguma ele estava devendo. Perguntaram isso para Jesus. E Jesus disse, não eram. Então eu fico com a resposta de Jesus. Eu não fico com a teologia da prosperidade. Eu fico com o que Jesus diz. Não eram maiores pecadores. Todos são igualmente pecadores e se não se arrependerem, vão estar debaixo de igual juízo. Essa é a resposta dada por Jesus. Então, todos devem se arrepender. Pecado é uma causa genérica de problemas, mas a solução é uma só: arrependimento para a salvação. E aquele que se arrependeu e hoje é salvo, ainda assim pode sofrer um acidente. Ainda assim pode sofrer uma doença, uma enfermidade. Mas o importante é que ele é salvo. É isso que Jesus está aqui ensinando. Então, amados, o que eu preciso saber é que tudo está nas mãos de Deus, especialmente a minha vida. Veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9. No livro de Eclesiastes, no capítulo número 9, versículo 1 ao 6. Está escrito assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão aonde? Nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus, você crê nisso? Está tudo nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O que eu sei é que eu estou na mão de Deus. Se me espera amor, se me espera ódio, eu não sei, mas eu estou nas mãos de Deus. Tudo sucede igualmente a todos. Palavra de Deus explicando. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica,
ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja como a Bíblia é clara, irmãos, ao afirmar que nós estamos sujeitos a tudo. Independente se cremos, se não cremos, se somos bons, se somos maus ou se não somos, o que importa é o início do versículo, do texto. Nós estamos nas mãos de Deus. Há um versículo que diz: horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Você já leu esse versículo? Só que você não caiu nas mãos de Deus, você está nela. Entende a diferença? Estamos nas mãos de Deus, não caímos nela. Então, a minha vida está nas mãos de Deus. O que me espera o futuro, eu não sei. Mas eu sei que Deus está, de alguma forma, cuidando da minha vida. E sei que estou salvo. Isso é o mais importante do que a maneira como vão morrer, do que os problemas que ainda vou enfrentar na minha vida. O mais importante é que eu sei que estou salvo. Então, comece a entender o que a palavra de Deus diz. Amados, há um texto também em Eclesiastes que é muito interessante, ainda no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, tudo interligado ao assunto, está o versículo 11 e 12. Diz assim: vim ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Calamidade cai de repente. A torre de Siloé cai de repente. As torres gêmeas caíram de repente. Ninguém esperava. Os acidentes acontecem de repente. Ninguém os espera. Se esperasse, eles não aconteciam, não é? Então, tudo acontece de repente. Mas, no versículo 11, termina o versículo 11, na minha versão revista e atualizada, dizendo: porém, tudo depende do tempo e do acaso. Não é uma boa tradução para essa palavra nesse momento. Está melhor traduzido na versão corrigida fiel, em que diz que as oportunidades e o tempo são para todos. Oportunidades é a palavra melhor aqui. Todos nós temos as mesmas oportunidades. A maneira como vamos morrer, o que vai acontecer, isso é irrelevante. Mas, primeiro, oportunidade de salvação. Deus dá a todos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qualquer um que crê. Oportunidade universal. E o que você tem feito com as oportunidades, com o tempo que há ainda na sua vida? Nós não sabemos quanto tempo temos a partir de hoje. Mas o que você tem feito com o seu tempo? As oportunidades que aparecem, como você tem aproveitado? Deus está dizendo: isso faz mais diferença do que os males que ainda vão acontecer contigo, do que a maneira como você vai morrer. Isso é mais relevante. É o que você faz com o tempo agora, o hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, diz a Bíblia. Hoje nos alegremos nele. Hoje vamos viver para a sua glória. Tem gente que não vive o hoje pensando só no futuro. Tem gente que não vive o hoje lembrando só do passado. Deus está te perguntando o que você tem feito com as oportunidades do tempo presente, porque elas estão aí para nós, para vivermos da melhor maneira. E não ficarmos aí procurando razões e razões, porque o mal me sobreveio,
porque o problema chegou à minha casa, porque a doença veio. O que você faz hoje, irmãos? Às vezes deixamos de fazer muita coisa hoje, aí quando vem a doença, aí o que acontece? Aí corremos para a igreja. Quantos cultos você já perdeu? Fala para mim. Mas quando fica doente, você não falta um. Por que será, hein? É a oportunidade que estamos perdendo. Aí quando vem a doença, fica naquela da teologia da prosperidade. Será que eu errei? Será que foi pecado? Será que é porque eu faltei ao culto? Fica naquele medo, naquela prisão. Porque é hoje o dia da oportunidade. É hoje que você tem para gastar o teu tempo da melhor maneira possível, enquanto é tempo. Porque ninguém aqui sabe quanto tempo tem. E tudo que a gente deixa para depois pode ser que nunca seja feito. Tudo que a gente posterga em nossa vida pode ser que nunca seja realizado. Porque simplesmente não temos nenhum controle sobre isso. E o fato de sermos crentes, fiéis, não altera o tempo que temos, porque Deus é soberano e nossa vida está nas suas mãos. Entenda o que diz a palavra de Deus. Mas eu quero voltar àquele texto inicial para tentar entender com você o que Jesus está ensinando aqui. Porque a questão dos discípulos é pertinente. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O que quer dizer cego de nascença? Difícil essa, hein? Quer dizer que nasceu cego. Hoje é um homem, mas um dia já foi um nenenzinho de colo, igual eu apresentei ainda há pouco a menina. E nasceu cego. Um menininho de colo que não vê, que saiu do ventre e a ele não foi dado a luz, porque não viu a luz. Cego desde que nasceu. Por que Deus permite que uma criança nasça cega? Aí o espiritismo vem e diz, não, porque na outra encarnação. A explicação fácil. Parece lógico, parece coerente, preenche uma lacuna que nós não sabemos explicar. Por quê? Por quê? A mesma questão é levantada pelos discípulos. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Porque tem que ter pecado nessa história. Não é possível que uma criança nasça cega sem que haja um pecado por trás disso. E aí o que eles perguntam? Os discípulos. Discípulos estão aprendendo. Então não se estranhem com a bobagem que eles perguntam. Quem quer aprender, pergunta besteira. Pergunta ou não? Às vezes o aluno fica com vergonha na sala de aula de perguntar uma besteira. Mas você não sabe se é besteira, então tem que perguntar. Nunca tenha vergonha de perguntar. Amém, irmão? Aquilo que você não sabe, pergunte. Aí fica, não vou perguntar, não vamos pensar que é besteira. Besteira nada, você não sabe, tem que perguntar. Os discípulos deram o maior furo aqui. Perguntaram uma coisa absurda, né? Mas eles queriam saber, tinham que saber. E foi bom, porque aí a gente aprende com eles, né? Que Jesus então respondeu e ensinou. Às vezes a resposta que vem para um é aquela que você queria fazer e não fez por vergonha. Aí veio a resposta e você, isso aí. É o que aconteceu aqui. Que os discípulos, no entendimento deles, eles olham assim, uma criança nasce cega, ou foi pecado. Eles estavam naquele tempo já sob influência de doutrina espírita. Você acha que o espiritismo é novo? O espiritismo é velho, é para burro, irmão. O espiritismo começou lá no Éden. O diabo baixou na serpente. Olha lá. Começou lá no Éden, a sessão espírita. A primeira foi lá. O diabo incorporou a serpente, se aprumou e falou com Eva. E aí? Sessão espírita lá. Então é muito antigo isso. Essa crença é muito antiga. E os discípulos perguntaram, quem foi o culpado disso aí? Foi ele mesmo? Como? Ele pecou? Ele pecou para nascer assim? Como é que uma criança peca para nascer assim? Eles estão se referindo a outras encarnações. Eles dizem, isso é culpa dele, que já traz de outras vidas e aí trouxe isso aqui? Ou foi seus pais? Maldição hereditária, outra doutrina errada, ensinada até nas igrejas. Foram os seus pais que pecaram e ele está pagando a consequência. Perguntam para ele, não tem outra chance. Jesus, é múltipla escolha, mas só tem duas escolhas. Foi ele ou foi seus pais? Não tem outra opção, na visão dos discípulos. Aí Jesus bota assim, a letra C, nenhuma das respostas acima. Né? Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais.
Mas foi para que se manifestem nele o quê? As obras de Deus. Veja, Deus está no controle de todas as coisas. Você pode ser para a glória de Deus, ou você pode ser para a vergonha de Deus. Existe gente que nasce com todo tipo de defeito, você já viu? Gente que nasce com todo tipo de defeito, mas que a vida é superada por essa pessoa. E ela se torna para a glória de Deus, com o que ela faz, com o que ela realiza. Eu estou para trazer aqui na igreja, só um parênteses aqui na mensagem, o pastor Simar, meu amigo, falou comigo, que ele levou lá na igreja dele, eu estou querendo trazer, lá de São Paulo, um irmão para pregar aqui na igreja. Mas vai ser bem interessante, porque esse irmão, ele é cego, ele é surdo e ele é mudo. E ele vai pregar aqui, como pregou na igreja do pastor Simar, meu amigo. Como, pastor? Ele é cego, surdo e mudo. Você entendeu bem o que eu falei? Cego, surdo e mudo. Ele tem um intérprete que prega por ele, ele faz os sinais na mão do intérprete, o intérprete já ensina, prega para a gente. Eu quero trazer esse irmão aqui, pagar a sua passagem, sua hospedagem, para ele estar aqui trazendo uma mensagem para nós, para que a gente aprenda um pouquinho o que é viver, o que é a dificuldade da vida. Amém, irmãos? Porque alguém que ele não nasceu assim, ele se tornou assim, tá? A única diferença em relação a ele é que ele não nasceu dessa forma, ele se tornou. Por isso ele aprendeu a linguagem de sinal ainda mais cedo, porque a princípio não tinha, eu acho que ele não era cego, depois é que ficou cego, era só surdo e mudo, depois ficou cego. Mas ele vai contar isso aqui quando aqui estiver. Mas eu queria pensar nisso com você. Alguém que tem tanta dificuldade, mas que é para a glória de Deus, cuja vida vale a pena ser vivida, porque a vida espelha a glória de Deus. E há outros, talvez até sentados aqui, que nasceram com tanta saúde, nasceram tão gordinhos, rechonchudos, não é? Igual a mim, que nasci com 4,5 kg, hein? Cabeludinho, tão bonitinho, mas hoje não serve para nada, não faz nada para ninguém, rouba o oxigênio da gente. Pensa nisso. É para a glória de Deus que essa criatura nasceu? Não. Então não depende do que não é pecado, não é pecado, foi pecado. Não depende nada disso, irmãos. Jesus é bem claro a dizer, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Assim como ele disse, não eram mais pecadores, nem menos pecadores, todos precisam se arrepender. Não tem esse problema ou deixa de ter, para isso ou para aquilo, é para a glória de Deus. Todos que nascem, nascem para a glória de Deus. O problema é que alguns não querem dar glória a Deus, entende? Alguns vivem suas vidas para si mesmos e não para dar glória a Deus. Sua vida não glorifica em nada a Deus, você está em problema, sabia disso? A sua vida não faz diferença? Pensa para mim aqui. Pensa, será que faz diferença? Você hoje está vivo, se amanhã eu tirar você do mapa, alguém vai sentir falta de você? Pensa nisso. Aí tem muita gente que se mata, né, por causa desse pensamento. Tomara que ninguém se mate aqui, mas é para pensar, para você ainda ter um tempinho de mudar. Faz diferença a tua vida? Se hoje você for sacado, alguém vai dar uma lágrima por causa disso? Alguém vai sentir falta de alguma coisa sua, porque você, de alguma forma, servia para alguma coisa? Para a glória de Deus? Porque quem é para a glória de Deus faz falta, sabia? Quem é para a glória de Deus faz muita falta, irmãos. Esse irmão, o dia que ele morrer, ele vai fazer muita falta. Porque enquanto ele está vivo, ele está pregando, cego, surdo e mudo. E muita gente tem se convertido pela pregação dele. Então isso é algo para a gente pensar e pensar bastante. E a Bíblia explica para nós. O mal existe, irmãos. E não é tão simples explicá-lo como as pessoas tentam dizer. É pecado, foi descuido, errou, está doente assim porque não declarou, porque não reivindicou, porque não exigiu. Vamos parar com isso, irmãos. Isso não existe biblicamente. Sabe por quê? Porque o ajuste de contas não é agora. Não é agora que Deus vai ajustar contas contigo pelo teu pecado. Se todo o problema fosse pecado, quando eu passei para o problema, eu paguei o pecado. É ou não é? Eu estava com pecado, aí recebi uma doença. Bom, se fosse assim sempre,
então aquele que recebeu a doença já pagou pelo seu pecado. Aí aquela imagem que alguns têm de que sofrimento leva para o céu. De uma pessoa diz, eu conheci uma pessoa, ela sofreu tanto, certamente está com o Senhor. Eu falei, não, eu acho que ela está lá no inferno torrando, uma hora dessa. Porque a pessoa acha que porque sofreu muito vai para o céu direto. Doutrina católica do purgatório, né, que sofrimento te leva para o céu. Isso não é bíblico, irmão, isso não está na palavra de Deus. Então o ajuste de contas não é agora. Se Deus ajustasse conta agora, irmão, aonde a gente estava aqui, hein? Fala sério. Tinha alguém na igreja ainda? Se ajuste de contas fosse agora, não digo agora que você é cristão, não, mas antes de você ser cristão, se Deus ajustasse conta no primeiro pecado que você cometeu, ninguém passava da infância, irmãos. Ninguém sobrevivia à infância se o ajuste de contas fosse agora. E a Bíblia está cheia de exemplo aqui. Se o ajuste de conta fosse agora, o bem sempre prosperaria e o mal sempre sofreria. Mas não é isso que a gente vê. Você vê gente boa sofrendo e vê gente ruim feliz. E aí? O ajuste de contas não é agora. O ajuste não é nesse momento, irmãos. A Bíblia está lotada de exemplos. Um deles, quero te mostrar em 2 Reis, versículo 13, capítulo 13, verso 14. Segundo livro de Reis, capítulo número 13, versículo 14, fala da morte de um dos maiores profetas que a Bíblia já narrou para nós. Segundo Reis 13, 14. Diz assim, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele. Eliseu morreu de quê? Hein? Enfermidade. Ele estava doente na cama de uma enfermidade da qual Deus diz havia de morrer, iria morrer daquela enfermidade, porque Deus determinou isso. Ele iria morrer desse jeito e morreu de uma enfermidade. Eliseu, que curou tanta gente, que abençoou tanta gente, que pregou como ninguém, que acusou o pecado, que foi instrumento de Deus, morreu de uma enfermidade. Eu fico perguntando, por que não ensinaram a teologia da prosperidade para Eliseu? Poxa, Eliseu morreu à toa, devia estar vivo até hoje, coitado. Não é? Era só o primeiro sinal de enfermidade ele repreender. Fazia uma campanha na igreja, repreendia, declarava a sua cura, dizia que não aceitava a ispe doença do diabo, e pronto. Até hoje estava vivo, podia estar pregando aqui. Porque pensa bem, se isso for verdade, ninguém morre mais, né? Pensou nisso? Se isso for essa teologia da prosperidade é verdade, não tem mais morte, ninguém morre mais. A gente vai ficar aí para a raiz, né, irmãos? Porque como é? Se eu morrer, a culpa é sua, a culpa é minha, né? Porque eu sei tudo que tem que fazer. Se mesmo assim morrer, é porque eu quis morrer. Né? Qual é a desculpa que tem um crente da teologia da prosperidade quando ele morre? Falhou. Não invocou, não declarou, não macumbou, então falhou. Não é? Foi ele que falhou, por isso que morreu. Se fizesse certinho, estava vivo até hoje. Mas não é isso que a Bíblia diz. E Eliseu morre, é sepultado. Depois a Bíblia diz que um soldado foi lançado morto na sua cova. Ao encostar lá nos restos de Eliseu, viveu. Até depois de morto ainda tinha poder em Eliseu. Veja, a doença não quer dizer que o poder de Deus foi embora. A nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não estou ensinando aqui, por favor, entenda, que você deve aceitar tudo que acontece contigo. Estou doente porque Deus quis. Vou morrer, tá, gente? Tchau. Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo que você tem que fazer. Mas se em última instância for essa a vontade de Deus, morra feliz. Mas enquanto você não sabe se é, se não é, ore, busque, peça, clame. Nada de errado nisso. Temos lá Ezequias que recebeu a notícia ruim, foi para a parede, orou, buscou, e Deus acrescentou mais dias a ele. Amém. Mas um dia morreu. Ninguém vai viver para sempre.
Você vai ser curado de quantas enfermidades Deus quiser te curar, enquanto a tua vida ainda tiver utilidade para Ele. Mas haverá uma última enfermidade da qual você não escapará. Pode ser um acidente, ou pode ser uma morte. Ah, não, morreu de velhice. Irmão, não existe morrer de velhice. Sabia disso? O que é morrer de velhice? Na velhice, os órgãos daquela pessoa pararam de funcionar. Então, ela teve falência múltipla dos órgãos. Quando um órgão para de funcionar, que nome damos a isso? Doença. Se o teu rim parar de funcionar, qual é o nome disso? Insuficiência renal. Não é isso? É doença, então. Coração parou de funcionar, qual é o nome disso? Doença, infarto do miocárdio. Doença. Então, não existe morte de velhice. Se a gente durar muito tempo e não for por acidente a morte, vai ser por alguma doença. E aí tem gente lá de 100 anos dizendo, eu declaro, eu reivindico, em nome de Jesus, e não sei o que, não sei o que lá. Aí quando não funciona, foi a vontade de Deus. Espera aí, vamos orar, vamos buscar, mas vamos parar de ser ignorantes, biblicamente falando. Vamos parar de ser simplistas ao explicar tudo o que acontece com a simples frase. É pecado. A falha é sua. Você que não fez direito, você que não disse as palavras certas. Irmãos, o Antigo Testamento só pode ser interpretado à luz do Novo Testamento. Na teologia da prosperidade, um dos versículos mais invocados é Provérbios 26, 2. Vamos ler? Provérbios 26, 2. Isso aqui é base da teologia da prosperidade. Provérbios capítulo 26, versículo 2, diz assim: como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Pronto, está aí o que eles queriam. Então o que eles dizem? Toda maldição tem uma causa. Se hoje você está vivendo um problema, se uma enfermidade apareceu, é uma maldição. E ela, então, tem uma causa. Vá buscar a causa. E normalmente a causa é você. Normalmente a causa é sua. Você é o culpado disso. Então a teologia da prosperidade massacra a pessoa. Que além de estar com a doença, agora ainda leva a culpa por ela. E aí o pessoal nas igrejas da teologia da prosperidade tem medo até de espirrar. É ou não é? Porque lá quando alguém espirra, ninguém fala saúde. Alguém fala é pecado. Em vez de falar é saúde, a pessoa diz, está em pecado, espirrou, aí não está muito bem esse crente aí não. Esse crente está esquisito, espirrou na igreja. Está vindo um vírus aí, como é que ele deixou esse vírus entrar? Olha o problema, irmãos, olha no que nós nos transformamos, queridos. Então talvez você pergunte, tá pastor, mas por que então a gente sofre? Quais são as causas? Por quê? Por quê? Por quê? As perguntas que os discípulos fizeram. Irmão, Jesus já respondeu. Jesus já respondeu, nossa vida está nas mãos dele. Viva para a glória de Deus. Viva o momento presente. Aproveite as oportunidades da sua vida hoje. Sofrimentos às vezes nos pegam de surpresa. E ninguém está preparado para eles. Às vezes, há várias causas. Veja, há várias causas. Não dá para ter uma resposta só. Não dá para ter um ponto único de resposta. Por que aconteceu aquilo? Por que aquele povo morreu? Por que essa desgraça aconteceu? Por que essa guerra se levantou? Por que tantos morrem de fome? Não dá para ter uma resposta só. Cada situação há uma resposta diferente. Às vezes, irmãos, o sofrimento é consequência de leis naturais que nós mesmos quebramos. Veja, não é maldição, não é... A gente quebra a lei natural. O homem destrói a natureza, depois a natureza vem e destrói o homem. E aí, de quem foi a culpa? Veio lá o desmoronamento, então o pessoal construiu na encosta lá, desmataram tudo. Então, de quem foi a culpa dessa desgraça? Foi Deus. Quer dizer, destruir a encosta é comigo, agora segurar a encosta Deus tem que fazer. Pensa nisso. A gente quebra leis e depois não quer consequências. Consequências vêm sobre a nossa vida por coisas que fazemos, errado sim. Isso também é verdade. Mas aí então tudo é culpa nossa? Não.
O exagero está em dar a mesma resposta para todas as perguntas, e as perguntas não têm a mesma resposta. Sofrimento é consequência do pecado? Sim, do original, lá de Adão. O sofrimento entrou no mundo, você lê a Bíblia, o trabalho agora seria pior, o terreno teria que ser mais cuidado para produzir, tudo seria mais difícil, as dores do parto viriam sobre a mulher, tudo isso está na Bíblia. Mas então qualquer dor hoje é o pecado? Não há uma resposta para tudo de uma forma uniforme. Às vezes o sofrimento vem de escolhas erradas que fazemos. E aí Deus não tem nada com isso. Foi você que se meteu onde não devia se meter. Foi você que escolheu errado para a sua vida. E aí vai sofrer as consequências. O que o homem semear, ele ceifará. É outra possibilidade. Então veja, a pessoa é completamente desregrada na sua vida, com o seu corpo. Depois sofre as doenças que isso vai provocar. Aí foi Deus. Ah, não, essa diabetes veio aqui porque foi o diabo. Diabetes vem do diabo, né? Diabetes. Então a pessoa... mas aquele monte de doce que você come não conta isso não, né? Foi o diabo que te forçou a comer, enfiou tua goela abaixo. Foi o diabo que te encheu de doce? Não, foi você mesmo que quis. Então não tem essa do diabo, é o pecado, é aquilo. Para com isso, a gente tem que olhar para a palavra de Deus. E às vezes a gente sofre pelo erro dos outros. Eu não tinha nada com isso. Quem estava trabalhando nas Torres Gêmeas não tinha nada com isso. Mas um maluco resolveu pegar um avião e tacar nas torres. E aí? Você está andando na rua, vê um maluco bêbado, te pega. E aí? Foi o erro do outro, mas que sofreu foi você, foi tua família. Mas por que Deus permitiu? Quando você chegar no céu, você pergunta para Ele. Se você chegar lá, né? O mais importante é chegar no céu. Mas a gente só vê morte como coisa ruim. A Bíblia diz para mim que morte é bom. Paulo disse, morrer é lucro. Salmo 116 diz, a morte dos seus santos é preciosa para Deus. Mas para nós é sempre a pior coisa que pode acontecer na vida, é a morte. Alguns dizem a única certeza da vida é a morte. Não é, irmãos? Porque estamos muito limitados nos nossos pensamentos e nos nossos raciocínios. Às vezes catástrofes naturais acontecem, a terra se mexe, o tsunami vem e pode vir, mas o importante é que eu seja um homem arrependido. O importante é que a minha vida esteja nas mãos de Deus. Porque quando a morte te pegar, o problema não é ela te pegar, é aonde ela vai te pegar. Nas mãos de Deus ou fora dela? Esse é o problema. Aonde a sua vida será ceifada? Na casa de Deus ou longe dela? Esse é o problema maior que nós estamos ignorando, irmãos. Então é preciso atentar para isso. E alguns sofrimentos vêm pela correção de Deus. Você já leu na Bíblia o versículo que diz que Deus disciplina e corrige a quem Ele ama. E alguma correção é gostosa? Alguém gostava de apanhar aqui? Tem que ir para o psicólogo, né? Está com problema. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de levar uma correada. Você gosta? Quando vinha lá seu pai com aquele fio de ferro, com aquela fivela, e lepe. A dança do lepo-lepo antigamente era diferente, né? O lepo-lepo era nas pernas só, né? Ninguém gostava, mas hoje tem muitos que podem levantar aqui, se eu der o microfone, e dizer, eu agradeço a meu pai pelo lepo-lepo que me deu. Eu agradeço a minha mãe pelas correadas. Muitos aqui poderiam falar isso, mas na hora ninguém gosta. Então, às vezes, o sofrimento vem, sim, como uma correção de Deus. Ou seja, está mostrado a você que há várias fases, várias respostas, irmãos. Mas o mais importante é que, seja sofrendo ou não, a sua vida esteja nas mãos de Deus. E que nas mãos de Deus você permaneça, e que nas mãos de Deus você viva. E a saída para o sofrimento não há outra além dessa, irmãos. Sentir que Deus está conosco e que nós estamos com Deus, mesmo quando estamos sofrendo. Mesmo no sofrimento,
Quem é o consolo da nossa vida? Não é o Espírito Santo? Não é Deus, o Consolador? Ele, então, é a saída para o sofrimento. Se Ele veio à minha vida, se eu enfrentei, estou enfrentando, passo por Ele, em Deus também receberei o refrigério, a alegria, a paz, mesmo em meio à tribulação, mesmo diante da perda. Quem vai suprir o que me falta é Deus. Saída para o sofrimento melhor do que essa não há, irmãos. E a vitória contra o sofrimento, ela não se dá apenas quando o sofrimento termina, mas ela se dá quando o sofrimento não faz mais efeito na nossa mente. Veja, você não vence o sofrimento quando ele simplesmente passou, mas sim quando mesmo diante dele, a tua mente é preservada. Há pessoas que adoecem da mente porque não sabem lidar com o sofrimento. Ficam doidas, descontroladas, porque não sabem lidar. Então a vitória maior contra o sofrimento não é ele passar, mas é mesmo em meio a ele eu ter paz, eu ter a minha mente no lugar, minha cabeça no lugar, mesmo no sofrimento. E você vê exemplos assim, de pessoas que passaram coisas terríveis e você não entende como aquela pessoa ainda está serena, ainda está tranquila. Isso é Deus, irmãos. E é esse o alvo que nós temos que buscar para a nossa vida. Arrependa-se, busque a Deus, viva com Ele, esteja na sua presença, ocupe a sua mente com aquilo que é bom, faça uma higiene na sua mente, tire a sua mente, os seus olhos daquilo que é ruim, pare de encher a sua vida, a sua cabeça com coisas ruins. Como diz a Bíblia, se alguma virtude, se algum pensamento bom, seja esse a principal ocupação da sua mente. Encha a tua mente com virtudes, com coisas boas, não com sofrimentos, não com imagens ruins, com medos do futuro, com mágoas do passado. Aproveita as oportunidades hoje. Viva hoje o que Deus tem para você. Viva em santidade, viva na presença do Senhor. E a solução verdadeira para tudo isso é Jesus. Viva para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Não há outra solução a não ser Jesus. Se com Ele é difícil, irmão, imagina sem Ele. Se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio, o pecador? Pergunta a palavra de Deus. Pensa sobre isso e viva na presença do Senhor. Nós vamos cantar um hino aqui, que alguns dizem que é um hinossauro. Mas é dos bons. É dos que têm conteúdo, é dos que têm história, e principalmente a história de quem escreveu, do poeta que Deus usou para escrever, que escreveu esse hino nos dias de maior sofrimento da sua vida, nos dias de perda de entes queridos. Ninguém quer perder um ente querido, alguém quer perder? Ninguém quer. Mas foi no dia da perda que esse homem escreveu o hino que nós vamos cantar, e eu quero que você louve no mesmo espírito com o qual ele compôs esse hino, e que ele se torne verdade na sua vida. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Diga para ele: sou feliz com Jesus.
feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar, irmãos. Você entendeu o que você cantou aqui? Feliz com Jesus, mesmo quando a dor mais forte é sofrida, mesmo quando a perda maior é sentida, mas a felicidade está em Jesus. Estou nas mãos de Jesus, minha vida está nas mãos de Jesus. Então que Ele seja a razão da alegria e da felicidade, porque não há nada no mundo que possa substituir a alegria e a paz que vem de Jesus. É nele que nós temos certeza das coisas eternas. As coisas passageiras podem nos alegrar por algum tempo, mas em Cristo, alegria definitiva e eterna. Foi isso que foi cantado por você. Eu quero orar por você. Pai, queremos, Senhor, a Tua presença em nossa vida, Pai. Nos momentos de maior dificuldade, temos sentido a Tua presença ao nosso lado. Temos visto o Teu sofrimento como o nosso sofrimento, Pai. E temos recebido o consolo do Espírito Santo. E que assim seja, meu Deus, na vida de cada irmão. Pai Santo, eu quero te pedir essa manhã, se há um irmão aqui sofrendo, Pai, seja lá pelo que for, seja uma perda, seja um problema de saúde, seja uma questão financeira, seja um problema na família, Deus, em nome de Jesus, vem consolar esse coração através do Espírito Santo, Pai. Vem consolar, Senhor. E se é possível, passa este cálice, Pai. Se é possível, livra desta enfermidade, livra deste mal, Senhor. Produz a cura, a libertação, a transformação deste teu filho, Pai. Mas que não seja a nossa vontade que prevaleça, mas sim a tua, que é boa, perfeita e agradável. Nos submetemos a ela, Senhor, e confiamos no Senhor. Independente das circunstâncias, mantemos a nossa confiança em Deus e somos felizes com Jesus. Fala o coração dos teus filhos, Pai, e abençoa a tua igreja com a verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Cante mais uma vez, louve ao Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber e feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz
Jesus. Aleluia. Glória a Deus.